Sábado mais uma vez. Hoje, terceiro sábado do trimestre, terceiro sábado do mês. É o sábado de mordomia cristã. E todas as igrejas adventistas da América do Sul estão recebendo a mesma alimentação espiritual, o mesmo sermão, né? Então, se você estivesse na Central e ouvir esse sermão, se você estivesse na Bela Vista, vai ouvir esse sermão. Se você estiver em Lages, vai ouvir esse sermão. Só muda o mensageiro, né? Então, irmãos, vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 1. É o início dessa mensagem de hoje, que tem como título Multiplicando e Unificando a Igreja por meio da Fidelidade. Todos sejam bem-vindos, abençoados e recebam o refrigério do Espírito Santo nessa manhã. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Amém? Não tem muita dificuldade, né? Que é a primeira página da Bíblia. Capítulo 1, versículo 28. Santo Deus, mais uma vez, nós estamos sendo privilegiados pela Tua palavra aberta em nossas mãos. Quantos no passado, Senhor, tiveram que escondê-la, tiveram que protegê-la com sua própria vida, tiveram que copiá-la à mão, pedacinho a pedacinho, em couro de animal, para que ela pudesse ser levada a outras pessoas que não as tinham. Mas hoje, cada um de nós tem várias Bíblias em sua casa, e nós estamos com a Tua palavra aberta. Fala ao nosso coração e nos ensina pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 1, 28 nos diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, ou sede férteis, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém, irmãos? Então Deus criou Adão e Eva e lhes deu privilégios, mas junto com os privilégios, Deus deu a eles dois também responsabilidades. Essa palavra domínio, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo o que rasteja sobre a terra, não significa que Adão e Eva deveriam explorar o mundo como o mundo é explorado, né? Tirar as riquezas naturais e degradar a terra, não é isso, mas compartilhar com Deus a responsabilidade da terra. Então Deus elegeu Adão e Eva ali como seus mordomos para tomar conta do que era dele. Então, nós somos criados à imagem de Deus, Adão e Eva também. Sendo assim, eles eram capazes de distinguir entre exploração e cuidado. Adão e Eva eram muito sábios e eles distinguiam perfeitamente a diferença entre explorar e cuidar. E quando Deus disse a eles: dominem sobre esses animais, não era para que eles explorassem, era para que eles cuidassem, né? Então, a mordomia como um elemento pelo qual a criação seria não só unificada, como também multiplicada. No versículo Deus diz: multipliquem-se. Deus queria que Adão e Eva tivessem muitos filhos, para que esses filhos ajudassem a eles a cuidar do mundo maravilhoso que Deus tinha criado e dado em suas mãos. Mordomia também significa que os seres humanos são privilegiados, mas que esse privilégio também implica em responsabilidades. Então, como mordomos de Deus, irmãos, nós não somos donos da terra. Ele é o dono de tudo e também é a fonte de poder para nós conseguirmos riquezas. Amém? Salmo 24, versículo 1 diz que Deus é o dono de tudo, dono do mundo e de todos que nele habitam, né? E Deuteronômio 8:18, Deus diz assim: quando você adquirir riqueza, não diga: o poder da minha sabedoria e a força do meu braço me conseguiram essas riquezas, mas antes lembrar-te-ás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirires riqueza. Amém? Então, nós somos frutos de uma multiplicação. Um dia nós somos uma célulazinha minúscula que no momento da concepção começou a se multiplicar rapidamente, e a ciência nos diz que um bebê, ao nascer, ele já tem mais de 3 trilhões, mais de 100 trilhões de células. 100 trilhões de células formam o ser humano, mas ela começou com uma
uma coisinha de nada, uma célula apenas, que se multiplica rapidamente. Por isso que a gente tem tanto sono quando está grávido, por isso que o corpo passa por tantas transformações, porque tem uma célula se multiplicando, né? Então, para construir um ser humano, é necessário que a célula se multiplique. Então, a promessa de Deus para Abraão foi o quê? Eu te abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu. Não foi isso? Ele disse, até isso, essa semana houve uma brincadeira no grupo da igreja, né, que era para descobrir as palavras e tinha a ver com essa promessa de Abraão, lembrei na hora, né? Então, Jesus aplica isso aos filhos espirituais. Lá em João 8,39 ele diz, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam como ele fez, ou seja, cuidariam das minhas coisas como ele cuidou e teriam também seus filhos, sua descendência multiplicada. E também, nós agora vamos ver em Atos 9, versículo 31, sobre a igreja no Novo Testamento. Como é que Deus cuidou da igreja no Novo Testamento e como é que essa igreja se multiplicou rapidamente e hoje nós somos alcançados e estamos também fazendo parte do povo de Deus. Atos capítulo 9, versículo 31. A Bíblia atesta o cumprimento parcial da multiplicação dos descendentes espirituais de Abraão com essas palavras de Atos 9:31. Deus não disse a ele que os filhos de Abraão seriam como as estrelas do céu, né? Como a areia que está na praia do mar. Então, pela fé nós somos filhos de Abraão. Então nós fazemos parte dessa multiplicação. Olha, Atos 9:31 nos diz assim, olha, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Amém? Algumas versões podem até dizer multiplicava-se em número, e a gente sabe que no consolo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o consolador. Jesus partiu, Jesus voltou para o céu, mas ele mandou 10 dias depois o Espírito para consolar os discípulos. E essa consolação veio no derramamento da chuva temporã, quando os discípulos receberam a dotação especial do Espírito para pregar o Evangelho. E eles eram simples pescadores, eram pessoas incultas, eram pessoas semi-analfabetas, e eles tinham tanta vontade de pregar que Deus deu no consolo do Espírito Santo, e eles abriam a boca falando conscientemente o que eles entendiam, e aquelas pessoas que eram de outros países que estavam ali entendiam sua própria língua, e aí as pessoas saíram com seus países pregando o Evangelho. Amém? E a gente sabe aqui no livro de Atos que um sermão só do apóstolo Pedro converteu 3.000 pessoas. Então Deus, Ele quer fazer isso na sua igreja, Ele quer multiplicar os seus filhos nesse mundo. Vamos ver o processo de mordomia e o processo de multiplicação. Vamos lembrar algumas histórias da Bíblia. Lembra do menino que cedeu o seu almoço para Jesus? Os 5 pães e 2 peixes. Tinha uma multidão ali e tinha passado da hora de comer, já estava de tarde. Quem sabe aí de 3 para 4 horas da tarde as pessoas ainda não tinham almoçado e aí os discípulos disseram, Senhor, acabe com esse sermão, resuma esse sermão e deixa o povo ir embora, porque o povo está com fome. Jesus, não, vejam que vocês mesmos deem comida a eles. Eu não tenho nada, tem um meninozinho ali que trouxe 5 pães e 2 peixes, depois traga. Então o menino cedeu. Então, o menino deu seu almoço para Jesus, e Jesus multiplicou aquele almoço e alimentou cerca de 15 a 20 mil pessoas, porque só de homens foram 7.000 homens, né? E esses homens não tinham mulheres, esses homens não tinham filhos. E eu sempre digo, agora, 50 anos atrás, né, os meus avós tiveram 25. Imagina o tempo de Jesus, né? Então, os estudiosos dizem que foram entre 15 e 20 mil pessoas alimentadas. Então, essa história milagrosa, irmãos, é a única que está nos 4 evangelhos. Tão maravilhosa que ela é. Os 4 evangelhos registram a multiplicação dos pães e peixes. Pois é, os que ficaram em casa, que não puderam vir, né, os menores, os servos, sei lá, e eles sobraram 12 cestos, e Jesus diz, não deixe se perder. Eu sempre que uma comida sobra, eu me lembro disso, não deixe se perder. Jesus disse, recolha
para dar para outras pessoas. E sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. E certamente eles levaram nos caminhos ao encontrar outras pessoas, ou então os que ficaram em casa alimentaram aquelas pessoas. Deus é contra o desperdício. Jesus é contra o desperdício. Então, Cristo podia ou não podia ter feito um milagre sem que o menino tivesse dado os pães e os peixes? Podia ou não podia? Podia. Vamos parar e pensar nisso. Jesus não precisava daquele pedaço, porque quando ele criou o mundo, ele criou do nada. Ele criou do nada, ele criou tudo. Então, mas como sempre, Jesus nos pede que nós demos algo de nós mesmos, para que ele possa multiplicá-lo, tanto para o nosso bem, quanto o bem dos outros. Amém, irmãos? Que Deus maravilhoso. Ele nos dá o privilégio de fazer parte da sua obra. Ele quer um pouco de nós para que ele possa transformar em muito, para o nosso bem e para os outros. Amém. Tem também a história da viúva de Sarepta e Elias, né, que mamãe já pregou inúmeras vezes aqui, né? Ela foi convidada a dar sua última refeição para o profeta, ao invés de fazer para ela e para o seu filho. E a fé daquela mulher a levou a fazer o pãozinho, que ela só tinha um punhadinho de farinha, melou com o restinho de óleo que ela tinha, fez o pãozinho e deu para o profeta. E quando ela voltou, a vasilha estava de novo o azeite e a farinha para ela fazer para ela e seu filho. E ali passa Mariano, o profeta ali, e tendo comida para ela, até que choveu na terra e teve de novo alimento para as pessoas e para ela. Então, e Deus sustentou aquela mulher. Assim como nós terminamos de ler na escola sabatina, Isaías 58, 13 e 14. Eu te sustentarei. Se você se deleitar em mim, se você desviar o seu pé de profanar o sábado, se você chamar o sábado um dia bom, um dia agradável, eu vou louvar a Deus, eu vou fazer a obra de Deus e Deus vai me sustentar. Se você fizer a obra do Senhor, se você não falar palavras vãs, falar as minhas palavras, se você fizer o que eu estou pedindo, você vai ficar feliz e eu vou lhe sustentar. Então Deus sustentou aquela viúva. Ela deu o último que ela tinha para o profeta, porque o profeta representava a obra de Deus naquele lugar. Então tem também a história de Eliseu e a viúva, que ela ficou com os filhos e os credores, ou seja, o marido dela estava devendo, e os credores iam levar os filhos dela como escravo e ela ia ficar sozinha e ia morrer. Não tinha como a mulher sobreviver naquele tempo. E Eliseu disse o que para ela? Eliseu disse: junte todas as vasilhas que você puder juntar da sua vizinhança, muitas vasilhas. E ela foi juntar, e essas vasilhas nesse tempo eram todos aqueles potes desse tamanho. Eram uns potes, umas ânforas que tinham uns pegadores assim de um lado e outro. Era aquelas ânforas, aqueles potes que as mulheres iam buscar água. As vasilhas daquele tempo eram potes de barro. E ela mandou os filhos dela juntar junto os potes que as pessoas tiveram por aí, junto de tudo. O que ela tinha em casa? Ela só tinha um potezinho de azeite. Certamente um pote de azeite era um negócio assim pequeno. Ela tinha aquele potezinho de azeite, uma botija. Ela só tinha uma botija de azeite, a única coisa que ela tinha. E o profeta disse: junte tudo, manda os seus filhos fechar a porta e começa a encher aquelas vasilhas com azeite. E quanto mais ela virava e enchia um potão, ela disse: vixe, um potão já está cheio. Virava no outro, enchia o outro. Meu filho, tampa aí, amarra aí um pano na boca. Pois é, como é que um pequeno enche vários anos? E quando encheu, a sala estava cheia, encheu o último, tem mais uma vasilha? A Bíblia diz esses detalhes, eu acho maravilhoso. Ela perguntou: tem mais uma vasilha? E os filhos disseram: não, não tem mais nenhuma. Aí o azeite parou de escorrer. Mas a Bíblia diz que com aquele azeite ela vendeu, pagou a dívida que o marido dela tinha deixado e viveu com o resto. Amém, irmãos? Deus quer multiplicar as bênçãos na sua vida, mas Ele precisa que você se doe, que você tire o orgulho, o medo do seu coração. Irmãos, 1 João 4,18 diz assim: o amor, o verdadeiro amor lança fora o medo. Quando você ama Jesus, você perde o medo, você confia. Você confia e você entrega o pouco que você tem a Ele, porque é Ele que vai multiplicar. É Ele que vai fazer do improvável um milagre. Amém? Então, irmãos, vamos agora para um versículo maravilhoso. Lucas 6,38. Já lemos Atos, a gente volta um pouquinho. Vamos para Lucas. Lucas 6,38. Olha o que Deus promete para os fiéis. Esse versículo me lembra papai. Papai gostava muito desse versículo. Eu me lembro desde pequena, papai repetia muito esse versículo lá em casa. Lucas 6,38.
Olha o que Jesus nos diz aqui, ó. Lembrem-se, irmãos, desse versículo. O versículo do avô de Davi, o irmão Francisco Tomás Neto. Lá no Pará ele era conhecido como irmão rio-grandense. Irmão rio-grandense, que era daqui, né, do Rio Grande. Lucas 6,38, acharam? Vamos ler, olha o que Jesus está dizendo para nós. Perca o medo. Olha, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Amém? Deus está dizendo, meu filho, eu vou fazer com que as bênçãos venham para você da maneira como você entrega o que eu peço a você. Dê para mim na parte que eu estou pedindo, sem medo. Seja generoso com alguém que está passando necessidade, porque eu vou abrir a janela do céu, como diz lá em Malaquias 3, versículo de 8 a 10. Eu lembro do dia desse que eu coloquei uma foto linda de uma nuvem que ela estava recortada como se fosse um janelão, e a luz do sol passando assim, e esse versículo veio na minha mente. Foi uma luta para chegar nesse versículo, né? Eu vos abrirei janelas do céu e derramarei bênçãos sem medida. Irmão, cada vez que eu vou consertar meu liquidificador, que o homem que conserta não me cobra, eu digo, por que esse homem não me cobra? Porque ele não tem nada comigo, ele nunca foi meu namorado, nunca foi. Por que esse homem não me cobra? Aí eu vou consertar outra coisa, a pessoa também não me cobra. Sabe, são coisas que eu digo assim, é a mão de Deus. Então Deus diz assim, olha, dê e lhe será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordando. Eu estou enchendo o saco de banana lá, tem uma de penca de cacho lá, as pencas lá no toquinho do cacho, aí eu corto o toco, aí eu boto, aí quando está assim pela metade, eu pego o saco e sacudo, e empurro assim as pencas que é para caber mais, e pego as bananas boas, grandes, que estão fora das pencas, né, que já caíram, eu enfio elas assim do lado, naquelas frestas, que é para caber mais. Eu disse, aqui vai ter mais pessoas que vão ser beneficiadas com essas bananas. Aqui, ó, 5, 6 bananas dessas, dá uma vitamina, e eu empurro. Aí quando chega assim na boca, eu ainda enfio ali naquelas frestas. Essa penca que é pequena, cabe ali, para poder costurar a boca do saco. E eu me lembro desse versículo, dei e lhe será dado boa medida, recalcada e transbordante. Ou seja, escorrendo por cima. Deus quer dar isso a quem é generoso para com ele e para com os necessitados. Amém, irmãos? A Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Para o misericordioso, no juízo, transbordará a misericórdia de Deus. Amém? Irmãos, mordomia é muito mais do que bens materiais, comida ou dinheiro. Aqui nós temos a lembrança aqui de Pedro e João quando estavam subindo para o templo. Tinha um homem coxo, né, que ficava ali na porta da igreja, do templo, pedindo esmolas. E quando viram Pedro e João subindo para aquela oração da tarde, era às 3 horas da tarde, pediram assim, nos dê uma esmola. E ele parou e olhou assim e disse assim, olha para nós. Estava pescador, não pescamos nada. Olha aqui para nós, não sem roupa. Olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande, vai embora. Né? E aqui diz que ele tinha Cristo em sua vida. Pedro tinha a fé em Cristo. E foi Cristo que curou aquele homem. Ele deu o melhor que ele tinha. E ele deu a cura, ou seja, ele proporcionou ali, ele foi o veículo usado por Deus para curar aquele homem. Então, ele deu àquele homem a capacidade de andar novamente. Ao mesmo tempo, nós não devemos pensar que Deus não se importa com o que fazemos com os nossos bens materiais. Quando faltar os bens materiais, Deus vai nos dar poder. Amém, irmãos? Naquele momento, Pedro e João não tinham uma ruela, como a gente diz hoje. Mas eles tinham o poder de Deus com eles. Amém? Olha aí. Naqueles dias eles não tinham uma moeda para dar aquele homem. Mas eles tinham o poder de Deus. Eles tinham o Espírito Santo. Eles tinham fé. Um escritor disse que 2/3 das parábolas de Jesus tratam de dinheiro e bens materiais. Ou da nossa atitude em relação a elas. 2/3. Então, quando se faz um bolo
placa quadrada, né? Eliette pode pensar assim: vou cortar em 3 pedaços iguais, vou dar um pedaço para Lena, um pedaço para Eliane e esse pedaço fica para mim e minha família. Pode ou não pode pensar assim? 3 partes iguais. Então, 2/3 é o que você vai dar para suas irmãs. E 1/3 fica para você, ou seja, 2 partes de uma coisa que foi dividida em 3. Então, de todas as parábolas da Bíblia, 2/3 se refere a bens materiais ou a relação que as pessoas têm com o dinheiro, com os bens, com as posses. Não é da gente parar para pensar? Que coisa interessante, né? Mais da metade, ou seja, 2/3, uma coisa dividida em 3, a maior parte. Então, só tem cerca de 500 versículos falando sobre oração na Bíblia. E menos de 500 falando sobre fé. E tem mais de 2.000 referências bíblicas que tratam de dinheiro, que tratam de bens materiais. Olha, mais de 2.000 referências bíblicas tratam de dinheiro. E só 500 falam sobre oração e menos de 500 falam sobre fé. Então Deus, Ele considera muito importante o conhecimento e a mordomia sobre o dinheiro, ou seja, a maneira como trata o dinheiro. Hoje em dia, até os coaches, ou seja, as pessoas que lidam, que ensinam as pessoas a como se tornarem bem-sucedidas, eles dizem assim: olha, as pessoas que não são bem-sucedidas são as que deixam o dinheiro dominá-las. São as que deixam, por exemplo, é um microempresário, é o primeiro R$1.000 que pega, vai estourar, vai gastar com coisas fúteis, não investe para o futuro, né? Então as pessoas desse mundo também dizem: o dinheiro não deve dominar você, você que deve dominar o dinheiro. E quanto mais nós que somos mordomos de riquezas eternas. Amém, irmãos? É impressionante pensar que 2/3 das parábolas tratam de bens materiais. Então, irmãos, aqui conta uma história de um casal nos Estados Unidos, Frank e Evelyn Mohan. Foi assim: eles tinham uma terra muito grande, muito extensa, que eles tinham herdado dos pais deles, que tinham falecido. Então, aquelas terras ficaram de herança para eles. E aí eles moravam, era uma zona rural, eles tinham ali a sede da fazenda e uma terra muito grande. Só que depois de uma certa idade, eles disseram, aqui diz que eles tinham uma visão, uma compreensão correta sobre a mordomia. Eles se combinaram e disseram assim: vamos doar a maior parte dessas terras para a igreja. Ao invés deles darem 10%, eles deram 90% e ficaram com 10%. Eles diziam: olha, para a gente viver, basta um lugar onde está a nossa casa e um pedaço de terra para a gente plantar umas fruteiras, umas coisas, criar algum animal, alguma coisa. Então eles ficaram ali com 10% daquele pedaço, fizeram uma cerca, né, ali para a estrada, e ficaram com a casa deles, a casa e um pedaço ali com as fruteiras, com as coisas da criação de algum animal. E 90% das terras ficou do outro lado da cerca e eles deram para a igreja do Texas. A Associação dos Adventistas do Sétimo Dia do Texas ficou como dono daquelas terras. E aí a igreja nos próximos anos foi deliberar o que iam construir ali naquela zona rural, né? E aí, mas era da igreja o terreno. E eles, aqui diz que naquele tempo, aquelas terras todas valiam $55.000 e ficaram sendo da igreja. Aí o que aconteceu? Anos depois foi preciso construir o aeroporto internacional de Dallas. E precisavam daquele terreno. Então o que acontece nesses casos? O terreno tem que ser comprado pelo poder público, a pessoa tem que ser indenizada para poder a pessoa sair dali e ser construída aquilo. Como o aeroporto ele tem que ser construído um pouco longe da cidade, aquele terreno deles era ideal para os aviões pousarem. Então aquelas terras que valiam $55.000, poucos anos depois ela foi vendida por 1 milhão, vamos aqui trazer em reais que fica melhor para a gente entender, foi 6,5 milhões de reais. De 55 mil foi para milhões aqui de dólares, 6,5 milhões de reais. Então veja o que aconteceu. A parte que eles estavam morando também teve que ser vendida. Então ficou muito alto o valor. Mesmo eles que tiveram ficar com 10% ainda saíram lucrando muito, porque aquilo foi multiplicado. Deus tocou no coração das autoridades
para que as autoridades quisessem comprar aquele terreno para fazer o aeroporto, e aquilo ficou um dinheirão para a igreja. Então, olha, não somente a igreja foi abençoada, mas também aquele casal, porque eles tiveram um dinheiro que dava para comprar um terreno do mesmo tamanho em outro lugar. Então, embora tivesse ficado apenas com 10% do presente que receberam dos seus pais, eles receberam uma quantia significativa com a venda dos 10% do terreno que era deles. Então, irmãos, o processo divino da multiplicação é contínua, mesmo após a morte. Bora para o Apocalipse. Apocalipse tem um versículo que quando a gente ouve, vamos de novo para o Apocalipse, já que a lição da escola sabatina é toda sobre Apocalipse, né? Mas vamos de novo para Apocalipse 14. Vamos voltar aí para Apocalipse 14. Esse verso, toda a vida, até um tempo atrás, eu achava que era em Provérbios, que era em Salmos. Mas não, está em Apocalipse. Viu? Um versículo maravilhoso. Nós vamos ver o processo divino da multiplicação contínua após a morte de um servo de Deus fiel. O servo de Deus que é fiel, ele morre e continua se multiplicando a obra que ele fez. Deus não esquece de seus filhos quando morrem. Vamos ver o que João, o revelador, ouviu de Deus. Apocalipse 14, 13. Vamos lá? Versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Amém, irmãos? Amém. Sim, diz o Espírito Santo, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Amém? Então, irmãos, essas obras não apenas acompanharão os que descansam, mas também se multiplicarão. Então, Ellen White escreveu isso sobre os fiéis que dormem no Senhor. Quando um homem morre, com ele não morre sua influência. Ela continua a viver reproduzindo-se. A influência do homem que era bom, puro e santo, continua a viver depois de sua morte, como o brilho do sol poente lança as suas glórias através dos céus, iluminando os picos das montanhas, muito depois de haver o sol mergulhado atrás da colina. E eu fiquei pensando, sempre que eu venho de Panguaçu, que atravessa a estrada do Rio, né? O sol se põe, normalmente o sol se põe, no ano passado, né? Quando eu trabalhava em língua de vaca, que dava tempo, hoje eu só chego de noite, né? Quando eu vinha ali na estrada do Rio, quando eu descia da pista, o sol estava se pondo. Quando eu chegava na barreira de lá do rio, o sol tinha entrado, como dizia papai. E aí o céu ficava todo colorido. Ou seja, o sol não está mais ali. Mas os raios do sol que já desceu, que já se pôs, deixam o céu, pintam o céu da coisa mais linda do mundo. Assim são as obras daqueles que descansam no Senhor. A pessoa morre, mas o que ele fez de bom, a sua fidelidade continua colorindo a vida daqueles que o cercam. Amém, irmãos? Então, assim refletirão sua luz, as obras do que é puro, santo e bom, quando ele não mais viver para falar e agir por si mesmo. Suas obras, suas palavras e seu exemplo viverão para sempre. A Bíblia também diz que o justo ficará em memória eterna. Amém, irmãos? Aqui também fala daquele soldado que todos os jovens da igreja conhecem o filme, né? Como é o nome do filme? Até o Último Homem. Desmond T. Doss, que foi ganhador da medalha de honra do exército americano. Ele salvou cerca de 75 homens, carregando cada um em suas costas, durante uma batalha na Segunda Guerra Mundial. E ele era adventista do sétimo dia. E ele, antes de começar aquela batalha, ele ficou orando, e os soldados ficaram lá esperando, e o capitão, bora, mas não, nós não podemos ir antes do Desmond. Ele está fazendo a oração, ele estava orando por todos, e ele pediu a Deus: Senhor, eu quero ser útil, e eu não vou pegar em uma arma. E Deus deu a ele a honra, e ele carregou nas costas 75 homens, salvando da morte, homens que tinham sido feridos e não podiam caminhar. E depois, sabe o que ele fez? Ele sobreviveu, né? E antes da morte dele, ele tomou providências para que o seu patrimônio fosse uma bênção, não só para a sua família, como também para a obra do Senhor. Sabe o que ele fez? As pessoas já estavam ali conversando que iam fazer um filme sobre ele, né? Que ia, certamente aquela história ia se tornar filme e tal. Então, sabe o que ele fez?
ele entregou todos os direitos da sua história de vida para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E essa história tem sido televisionada para milhões de pessoas. Você sabe que os direitos autorais de um livro, ou de um filme, de uma obra qualquer, gera dinheiro. E todos os direitos do filme, até o último homem, são da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém? Toda vez que uma pessoa assiste, todos os direitos das imagens desse filme, tudo que é desse filme é para a obra de Deus, é para salvar pessoas. Então Desmond Doss não salvou só 75 homens carregando suas costas. Ele salva pessoas em todo o mundo. Quantas pessoas são tocadas pelo seu exemplo? Quantas pessoas assistem o filme e são tocadas a salvar outras pessoas? E os direitos, ou seja, o dinheiro que entra para a igreja também vai para a obra de Deus. Amém, irmãos? Então a obra dele continua se multiplicando. E na eternidade ele vai abraçar muitas pessoas que ele salvou depois de morto. Não é incrível isso? Então, irmãos, a mordomia cristã unifica a igreja. Cristo orou fervorosamente pela unidade em seus seguidores. O que Jesus disse em João 17, 21? Vamos voltar aí para o último evangelho. João 17, versículo 21. O que foi que Jesus orou na sua oração sacerdotal? João capítulo 17, João Evangelho, capítulo 17. (17 e 21). Jesus disse assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém, irmãos? Amém. Eu vou pedir a Ismael que já vá procurando aí no YouTube o louvor Somos Um, de Arautos do Rei. Procure um que tem letra. Arautos do Rei tem um louvor maravilhoso, Somos Um, e eu me lembrei dele agora. Então, irmãos, a unidade da igreja depende de sermos um com o Pai e o Filho. E isso ocorre quando eu coloco o meu eu de lado, eu coloco Cristo em prioridade. Quando voluntariamente nós doamos com o mesmo espírito com que Cristo doou sua vida por nós. Então a mordomia cristã pode ser traduzida: fazer de Jesus Cristo o Senhor de tudo o que temos e fazemos. Amém? E Paulo definiu a mordomia e servir a Cristo como coisas intercambiáveis. Eu selecionei aqui uma frase maravilhosa. Olha, a questão das células, da multiplicação das células para formar o corpo humano. Cada célula está misteriosamente conectada com as demais e todas devem trabalhar em conjunto. As células do nosso corpo formam os tecidos se juntam e formam os órgãos. E os órgãos trabalham em conjunto com outros órgãos, formando os sistemas. E os sistemas do nosso corpo, por exemplo, o sistema respiratório, o sistema digestório, né? Eles trabalham em conjunto para que o nosso corpo funcione normalmente. Quando uma célula começa a morrer, o que é que começa? Outra célula começa a morrer, outra célula do lado também começa a morrer e forma um tumor. Aí ali é um câncer e pode levar a pessoa à morte. Que pena, não é? Então a igreja é composta de muitos membros, todos trabalhando juntos sobre uma cabeça que é quem, irmãos? Cristo. Devemos usar nosso tempo, talento e bênçãos materiais para multiplicar e unificar o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então, não podemos dedicar nossa vida sem dedicar nossos bolsos. E não podemos dedicar nossos bolsos sem dedicar nossa vida a Cristo. As duas coisas caminham juntas. E desde ontem, quando eu preparava esse sermão, selecionava o que eu ia estudar, o que eu ia passar, eu me lembrei de uma canção que eu aprendi na igreja lá no Pará, na infância. Diz assim: minha vida a serviço de Deus é o lema que vibra em meu ser. Ao lado de Cristo persisto em viver, e isso me faz muito feliz. Sorrindo, vou indo, servindo, cantando eu ando aos céus, pois quero sentir o prazer de viver com Jesus. Amém? Quem sente isso no coração, fica em pé, para nós cantarmos juntos. Já encontrou, Ismael? Somos um. Nós temos a canção Somos Um. Jesus sonhou
Jesus pediu ao Pai que nós fôssemos um com Ele, como Ele é um com o Pai, para que Ele possa assim multiplicar em nós o seu poder, as suas bênçãos, para que nós sejamos uma bênção para a nossa família, no nosso local de trabalho, na igreja e para as pessoas ao nosso redor. E quando nós adormecermos em Cristo, possa as nossas obras, possa o nosso exemplo continuar iluminando as pessoas ao nosso redor, conduzindo-os a Cristo, como as nuvens ficam coloridas, mesmo depois que o sol se põe. Ainda uma meia hora, 40 minutos depois que o sol se põe, o céu ainda está iluminado, e a gente vê nuvens bem altas com os reflexos do sol. Assim, a vida daqueles que são fiéis a Deus, elas continuam iluminando depois da sua morte. Somos um. O louvor de Arautos do Rei. O primeiro que você encontrar, você coloca. Se você for procurar com letras, às vezes demora. A canção diz: em Cristo somos um. Ah, muito bem. Somos um no corpo de Cristo. Pronto, esse aqui vale também. Pelo menos tem a letra. Maravilhoso Deus, Pai eterno, aquele que olha as profundezas do ventre de nossa mãe e permite que uma célula comece a se multiplicar. E rapidamente nós sentimos o estremecer lá no pé da nossa barriga. E tem um grãozinho lá, porque pelo teu poder está crescendo dentro de nós, se formando um ser humano. E os anos passam, Senhor, e no instante nós piscamos e já se foram 20 anos. E o Senhor fez daquele grãozinho um pregador do Evangelho. Amém. Quão grande é o teu poder de fazer um ser humano crescer. De uma célula, Senhor, passar a ser 100 trilhões de células, um corpo perfeito, pensante, com livre-arbítrio, com inteligência, com força, com fala, raciocínio, pensamento, ação. Ó Deus, somos o teu povo e somos um. E somos milhares espalhados pelo mundo. Mas a tua graça é a mesma. A tua promessa é a mesma. O Cristo que é a cabeça dessa igreja é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Que verdade maravilhosa. Saber que o Espírito é o mesmo.
aquele que chama um para apóstolo, outro para pregador, outro para curar, outro para pregar, um para plantar, outro para colher. O Senhor dá poder àqueles servos fiéis que usam, Senhor, nem que seja um talento que o Senhor deu para multiplicar na tua obra. Se o Senhor deu a voz, usemos a nossa voz. O Senhor nos deu as mãos e os pés, usemos esses membros para chamar, para buscar pessoas para o teu redil, Senhor, para estar salvo da perdição. Que nossas mãos segurem nas mãos de outros e puxem-os para dentro do teu cercadinho de amor. Ó Deus, que nós possamos usar nossa inteligência, nossa voz, todos os nossos talentos para multiplicar a tua obra de salvação nesse mundo. Porque mesmo quando um servo teu morre, o Senhor faz a obra crescer, a obra que aquele servo fez em vida. O Espírito Santo vai continuar multiplicando e pessoas são salvas por influência daquele que morreu fiel a ti e pensando e se dedicando à tua obra e à tua volta. Ó Pai, imprime em nós hoje a vontade, o desejo de estar fazendo parte dessa obra mundial de salvação. Ó Deus, não conseguimos consagrar os nossos bolsos se não consagrarmos a nossa vida inteira. E não conseguimos consagrar a nossa vida inteira se não consagramos os nossos bolsos. Nossa vida financeira, Senhor, é só uma parte de toda a nossa vida. E nós queremos ser vasos de honra consagrados nas tuas mãos. Quebra-nos hoje, Senhor. Quebra o nosso orgulho. Quebra a nossa falta de fé. Quebra, Senhor, qualquer empecilho que esteja nos separando de ser fiéis a Ti em tudo. Que nós possamos, como aquela viúva no portão de Sarepta, com aquela mão com os gravetinhos, magoando as suas mãos, que possamos correr, fazer aquele pão, entregar na tua obra, dizer: Senhor, tudo que é meu está aqui. Multiplica, Senhor, na tua obra, porque eu sei que é o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que faz surgir do nada tudo. É o Senhor que faz milagres na vida do teu povo. É o Senhor que há de nos sustentar quando o nosso dinheiro faltar. É o Senhor que há de nos sustentar nas montanhas, nas grotas, nas casas abandonadas no meio do mato. É o Senhor que vai sustentar o teu povo até a hora de Jesus voltar. O Senhor é Deus, o Senhor é tudo para nós. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na tribulação. Por isso não temeremos, mesmo que as ondas do mar sejam tsunamis sobre nós. Nós queremos ser fiéis, pois o justo viverá pela fé. Ó Deus, toca no nosso coração, sacode-nos, Senhor, da nossa inércia, e põe o teu fogo do teu Espírito flamejante no nosso coração, para que nós possamos fazer a tua obra, e o Senhor fará toda a obra em nós. Fica conosco, Senhor. Inflama todos aqueles que não estiveram hoje aqui, que eles também recebam a chuva serôdia do teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Feliz sábado a todos.